Na verdade, todos vocês são do censo. Atualmente, grandes protestos estão ocorrendo na Geórgia, um país localizado na região do Cáucaso. Os manifestantes protestaram declarando não aceitar os resultados das recentes eleições locais, alegando que o governo e a Rússia teriam cometido fraude eleitoral. Grandes confrontos ocorrem. Hoje, abordaremos isso diretamente. A Geórgia está dividida em duas grandes facções. Está dividida entre pró-Rússia e pró-Ocidente. Atualmente, o partido governista da Geórgia, chamado Sonho Georgiano, é pró-Rússia, enquanto os outros partidos de oposição geralmente são pró-Ocidente. Na verdade, a Geórgia vem enfrentando uma certa crise política desde 2024. Isso acontece porque, desde 2024, surgiram constantemente suspeitas de fraude eleitoral dentro do país. A popularidade do governo cai, mas o partido ainda tem maioria, e surgem provas de manipulação de redes sociais da Rússia e outros. Desde 2024, grandes protestos ocorrem há meses. Irakli Kobakidze, líder da Geórgia, anunciou que a entrada do país na União Europeia será adiada para 2028, aumentando os protestos. Como mencionei, a Geórgia se divide entre pró-Rússia e pró-Ocidente. Com o adiamento da entrada na União Europeia, os pró-Ocidente foram protestar nas ruas. Recentemente, houve eleição local na Geórgia em 4 de outubro. Existem muitos partidos de oposição, mas alguns disseram que não participariam desta eleição local porque havia uma grande possibilidade de o governo cometer fraude eleitoral novamente. Outros partidos decidiram participar da eleição. O problema é que algo impossível ocorreu. O partido do governo teve 81,6% dos votos na eleição local. Os outros partidos de oposição ficaram com dígitos únicos. A eleição para prefeito de Tbilisi ocorreu nesse período, e o candidato do Sonho Georgiano venceu com 71,6%, obtendo vitória esmagadora. Claro, pode-se dizer isso. Pode-se argumentar que o partido do governo simplesmente fez um bom trabalho, e por isso obteve uma votação tão alta. No entanto, nas eleições locais realizadas em 2021, o partido do governo, Sonho Georgiano, obteve 46,7% dos votos. Nas eleições de 2024, as pesquisas de opinião previam claramente que a oposição venceria, conquistando 83 das 150 cadeiras. Mas quando abriram as urnas, mostrou-se que o partido do governo venceu, o que fez com que as suspeitas de fraude eleitoral continuassem surgindo. Os Estados Unidos afirmam que houve irregularidades na Geórgia, acusando o partido governista de compra de votos, uso indevido de fundos públicos e intimidação de eleitores, indicando fraude eleitoral no país. Forças pró-Ocidente, revoltadas com as eleições locais, saíram em massa às ruas nos protestos. Dezenas de milhares de cidadãos se reuniram bem no centro de Tbilisi, e as praças e principais ruas ficaram rapidamente lotadas de pessoas. Eles marcharam gritando slogans como "Queremos liberdade", "Não podemos aceitar eleições fraudulentas" e "Vamos nos livrar da influência da Rússia". O protesto foi liderado por políticos da oposição, organizações civis e principalmente por estudantes e jovens. Em especial, muitos jovens segurando bandeiras da União Europeia estavam no centro dos protestos. Repetiram o slogan "A Geórgia faz parte da Europa" e condenaram a postura pró-Rússia do governo. No início, os manifestantes eram pacíficos, mas com o tempo, o clima ficou mais tenso. Participantes marcharam à residência presidencial com cartazes como "Fora o presidente" e "Parem com as eleições fraudulentas". Quando a polícia tentou impedir a entrada, manifestantes empurraram barricadas e avançaram, gerando confrontos. Manifestantes tentaram pular a cerca da residência presidencial e resistiram com violência, atirando pedras e tinta nos carros da polícia. A fumaça dos gases lacrimogêneos se espalhou pelo local, e ao tentar dispersar os manifestantes com canhões de água, a polícia provocou gritos por toda parte. O centro de Tbilisi parecia um campo de batalha. Policiais e manifestantes se enfrentavam nas ruas, enquanto cidadãos transmitiam ao vivo pelas redes sociais. No vídeo, policiais com escudos disparavam gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes, e feridos eram levados para ambulâncias, sangrando. Cidadãos mostraram indignação, dizendo que o governo apontou armas contra o povo. O Ministério do Interior da Geórgia informou que, após o protesto, 21 policiais ficaram feridos, um em estado grave. Além disso, foi informado que 6 manifestantes também ficaram feridos. Mas a mídia local e organizações de direitos humanos estimam que o número real de feridos seja muito maior. Um jornalista que estava no local relatou que as bombas de gás lacrimogêneo explodiam sem parar e que a polícia disparou balas de borracha contra os manifestantes. A polícia alegou que respondeu com rigor porque o protesto ameaçava se tornar violento, não sendo só uma reunião pacífica. Os manifestantes achavam que o governo provocou o confronto de propósito. De fato, a mídia local relatou que, pouco antes do protesto se intensificar, a polícia disparou repentinamente gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.
O local logo entrou em caos, com cidadãos resistindo mais e acusando o governo de encurralar o povo. Protestos simultâneos ocorreram em Tbilisi, Batumi e Kutaisi. Manifestantes e policiais se enfrentaram diante de prédios públicos em algumas regiões e veículos do governo foram incendiados. Os manifestantes destacaram que rejeitam a violência e exigem justiça de forma pacífica. O problema surgiu depois. O Ministério do Interior da Geórgia disse que os protestos deixaram de ser pacíficos, tornaram-se violentos e ameaçaram a ordem pública, levando à prisão dos organizadores. 5 figuras-chave da oposição, incluindo Irangreli Nadiradze, ex-membro do Conselho Municipal do Partido Movimento Nacional Unido, e Murtazi Jorelieva, ex-procurador-geral do Comitê Político da Oposição, foram presos sob a acusação de incitação à derrubada do governo e organização de violência em grupo. A oposição criticou dizendo que o governo está usando os protestos como pretexto para reprimir forças políticas adversárias e que o regime está suprimindo a voz do povo através de uma política de terror. A oposição exige libertação dos detidos e novas eleições. Organizações de direitos humanos demonstraram grande preocupação com as ações do governo da Geórgia. A Anistia Internacional exigiu o fim imediato de acusações políticas contra a oposição e restrições à imprensa e sociedade civil. Países vizinhos também criticaram duramente as ações da Geórgia. O primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakidze, afirmou que a União Europeia não deve interferir nos assuntos do país. E o primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakidze, também afirmou que os protestos foram realizados com o apoio da União Europeia e declarou que a tentativa de derrubar a ordem constitucional foi frustrada. Atualmente, a Geórgia adota postura hostil. A Geórgia adiou sua adesão à União Europeia para 2028 e adota medidas semelhantes às da Rússia contra a oposição interna. Em março de 2024, o parlamento aprovou lei que obriga empresas de mídia e ONGs a se registrarem como agentes estrangeiros se receberem mais de 20% da receita anual do exterior. Mas isso é exatamente igual à lei de agentes estrangeiros da Rússia. Ou seja, a Geórgia implementou a mesma lei da Rússia como um meio de controlar a mídia e as organizações civis. Com a aprovação dessa lei, todas as atividades agora devem ser relatadas ao governo e os detalhes da execução dos fundos precisam ser apresentados às autoridades. O descumprimento da lei pode gerar multas ou prisão. No fim, essas leis servem como sanções às organizações civis. Além disso, a Geórgia continua aprovando leis pró-Rússia, e parece que essa aproximação com a Rússia vai se intensificar ainda mais. Especialistas veem a situação na Geórgia como possível sinal de mudança sistêmica duradoura, não apenas um conflito temporário. Atualmente, a Geórgia se transformou em uma sociedade dividida internamente e, externamente, em um ponto geopolítico sob pressão. O governo pró-Rússia está se tornando cada vez mais rígido e as formas de reprimir a mídia e a sociedade civil estão ficando cada vez mais explícitas. O governo alega que são medidas para manter a ordem, mas, na verdade, funcionam como ferramentas políticas para silenciar as vozes críticas ao regime. Com as principais emissoras da Geórgia sob controle do governo, vozes da oposição somem cada vez mais. Atividades de organizações civis estão sendo limitadas por suposto financiamento estrangeiro, e o contato com a imprensa internacional é monitorado. Esse fenômeno lembra o sistema de controle russo. Apesar de a Constituição da Geórgia mencionar explicitamente a adesão à União Europeia, o partido governista atual está seguindo em uma direção completamente oposta. A comunidade internacional critica a Geórgia por retroceder na democracia, mas o premier Kobaidze e o partido governista reforçam a narrativa de interferência estrangeira e consolidam a unidade interna. A Geórgia atual enfrenta 2 caminhos, um com várias direções e outro rumo a um regime autoritário como o da Rússia. O problema é que já ficou muito claro qual dos 2 caminhos o governo da Geórgia escolheu. As relações com a União Europeia já esfriaram e os programas de apoio econômico e cooperação de todos os lados estão sendo suspensos a curto prazo. A Rússia oferece apoio econômico, cooperação energética e parceria em segurança ao governo da Geórgia. Isso reflete a intenção de afastar a Geórgia do Ocidente e colocá-la sob influência russa. Essa mudança de direção enfrenta grande resistência interna. As forças pró-Ocidente afirmam que seu país está retrocedendo ao passado e estão protestando. E, especialmente entre as gerações mais jovens, há uma forte rejeição ao modelo de sociedade controlada ao estilo russo. Essa geração cresceu conectada à internet e à cultura europeia, não à era soviética. Para eles, a situação atual da Geórgia representa um retrocesso. Já em áreas rurais e entre idosos, predomina a preferência por estabilidade. Eles defendem a paz com a Rússia, não mais tensões, o que divide totalmente a sociedade georgiana. Nessa situação, a repressão severa do governo pode impedir uma explosão por um tempo, mas não resolve o problema fundamental. Pelo contrário, a raiva pode ficar latente e acabar levando a uma explosão ainda maior. Muitos analistas políticos acreditam que a Geórgia tem grande chance de enfrentar outra grande crise política nos próximos 1 ou 2 anos.
Se continuarem controlando a mídia e reprimindo os cidadãos como agora, o governo pode até se manter no curto prazo, mas não vai conseguir evitar a condenação internacional. A adesão à União Europeia pode acabar fracassando, e há a possibilidade de o país enfrentar sanções e pressões diplomáticas de todos os lados. Nesse cenário, a Geórgia terá que aumentar a dependência econômica da Rússia, arriscando parte de sua soberania sob influência russa. Isso significa que pode acontecer a realidade irônica de um país que conquistou sua independência com dificuldade após o colapso da antiga União Soviética acabar voltando para a sombra da Rússia. Alguns especialistas acreditam que a juventude da Geórgia será o fator de mudança do regime. Eles podem pressionar ao se unir nas redes sociais e usar a opinião pública internacional. Na verdade, recentemente, no centro de Tbilisi, jovens ativistas têm entrado em contato direto com jornalistas estrangeiros para informar sobre a situação local e estão compartilhando a situação atual da Geórgia através das redes sociais, espalhando-a por toda a Europa. Se essa tendência continuar, pode haver mais repressão no curto prazo, mas a longo prazo pode se tornar a semente para uma mudança de regime. A Geórgia agora é obrigada a escolher entre liberdade, sobrevivência, estabilidade democrática e a Rússia. Pode parecer que o partido governista venceu, mas é só o silêncio antes da tempestade. Sociedades reprimidas não duram. Agora, a Geórgia pode parecer ter parado por um momento, mas dentro dela, uma nova centelha de mudança está lentamente se acendendo. O que vocês acham da situação atual da Geórgia? Por favor, deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Obrigado.